Então, pessoal, conforme eu havia dito, a gente ia fazer a correção dessa questão aqui que tinha ficado. E mais as questões do dia 15 de agosto, que são essas aqui, tá? Pra gente poder estar finalizando essa questão das frações próprias e impróprias. Então, aqui diz assim: pinte a parte colorida de cada figura representada por cada fração. Depois, escreva-as em forma de número misto. Bom, então aqui nós temos a fração 5 terços. 5 terços é uma fração imprópria. Então, eu tenho que representar esses 5 terços nesses dois retângulos aqui. Como é que eu vou fazer isso? Bom, o 3 é a quantidade de vezes que a minha fração foi dividida. Então, essa foi dividida em 3 e essa foi dividida em 3. Se fosse 1 terço, eu precisaria apenas de um desses, pintaria um espaço, sobraria um 2, né? Mas são 5 terços, então em cima é maior. Então, numa só não vai dar. Se ela está dividida em 3, como que eu vou pintar 5 em 3? Por isso foi feita duas frações, né? 2 retângulos divididos em 3. Então, a forma que eu vou fazer isso tem duas maneiras de fazer. Ou eu pego e pinto 5 quadradinhos de uma vez e vejo como ela fica e já tenho o resultado do meu número misto, ou eu faço a minha divisão 5 dividido por 3 e obtenho o meu número misto. Então, a gente tem duas formas. Então, vamos fazer aqui 5 dividido por 3. 1, 3, sobram 2. Como é que a gente monta o número misto? Sabemos que o denominador é o divisor, que o numerador é o resto. E essa aqui é a parte inteira. Então, a nossa fração vai ficar 1, 2 terços. Ou seja, então essa aqui é a parte inteira. Parte inteira. Ok? Então, ou seja, 1 inteiro e 2 terços de uma fração. Então, eu tenho que ter uma fração inteira pintada e 2 terços de outra. Voltando, então, aqui, se eu tenho que ter uma fração inteira pintada e 2 terços de outra, então, obviamente, eu vou pintar essa aqui inteira e 2 terços dessa. Pinto duas e sobra uma, certo? Porém, isso nós sabemos porque fizemos a divisão de 5 por 3. Mas também podemos fazer direto, né? Então, eu tenho 5 no numerador. Isso indica que eu tenho que pintar 5 espaços. Então, eu vou pintar 1, vou pintar 2, vou pintar 3, vou pintar 4 e vou pintar 5, certo? Foi de forma direta, não precisei fazer a divisão. Então, o numerador, ele me indica quantas partes eu tenho que pintar. Então, a minha resposta aqui foi 1 inteiro, uma fração inteira, e 2 terços da outra, que foi o que deu lá na nossa divisão. Então, nós fizemos a divisão de 5 por 3 e obtivemos esse resultado. Mas nós fizemos direto aqui e obtemos o mesmo resultado. Vamos para de baixo para ver se vocês conseguiram entender. Ó, 13 quintos, certo? Como é que a gente faz para descobrir como pintar? A gente divide o 13 pelo 5 ou pinta 13 espacinhos, que é o que está indicando no numerador. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pintei 13 espaços. Como que ficou esta minha fração? Eu pintei duas frações inteiras, então eu tenho 2 inteiros e a representação desta fração aqui, ó, 3 quintos, porque ela está dividida em 5 e só pintei 3. Então, 3 quintos. Então, a representação em número misto, ela pode ser feita desta forma, onde a gente conta
e pinta a quantidade que está indicada no numerador, certo? E aí, pintamos duas frações inteiras, que deu o nosso inteiro, e aqui a nossa parte fracionada, que deu 3/5. A próxima, 15/4. Então, a mesma coisa. Ou você vai lá, faz toda aquela divisão que a gente fez aqui nos 5/3 e obtemos o mesmo resultado. Ou você simplesmente pinta 15 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, dos 15/4, quantas frações inteiras eu pintei? 1, 2, 3. Então, 3 inteiros. E aqui, 3/4. Você pode ir lá fazer a divisão e conferir para ver se está certinho. A próxima fração é 13/2. Então, ou a gente divide o 13 por 2 para descobrir o número misto e depois pinta, ou a gente faz como estamos fazendo até agora, pintamos 13 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, certo? Então, quantas frações inteiras foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 inteiros e 1/2. Bem facinho, né, pessoal? Então, esta foi a correção que faltava da aula do dia 11. E agora nós vamos para a correção da aula do dia 15. Represente cada um dos números por meio de uma fração. Então, aqui nós temos um número misto e precisamos transformá-lo numa fração imprópria, né? Então, esta vocês sabem bem como é que é. Onde vocês mantêm o denominador. Então, vamos botar o 5 aqui embaixo. Multiplica o 5 pelo 1 e o resultado soma com 4. 5 vezes 1, 5. 5 mais 4, 9. Então, essa daqui ficou 9/5. Mantemos o 2. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Mantemos o 4, que é o denominador. 4 vezes 2, 8. 8 mais 2, 11. Aqui também vamos manter o 3. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. Mantemos o 5. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Então, essa é a transformação da fração do número misto em fração imprópria. A próxima diz: represente cada um dos números por meio de um número misto. Então, vocês teriam que fazer o quê? Dividir o 6 pelo 4 para achar o número misto, como nós fizemos anteriormente. Eu vou pegar aqui uma folhinha para a gente estar fazendo essa divisão. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente precisa transformar o número misto, cada um dos números em número misto. Então, a gente tem que transformar a fração imprópria em número misto. Então, a primeira que a gente tem aqui é o 6/4. Então, vamos para lá. 6 divididos por 4. Então, nós temos o 1, o 4, 6 menos 4, 2. Então, sabemos que a nossa parte inteira é o resultado, né? Então, ela vem para cá. E a nossa fração, ela é composta de, aqui é o numerador e esse aqui é o denominador. Então, 2/4. Então, voltando para cá, 6/4 de forma mista, ele vai ficar 1 inteiro e 2/4. Número 2, 28/5.
28 dividido por 5. O número que vezes o 5 vai dar 28, o menor é o próprio 5, que dá 25. Sobrando 3. Nossa parte inteira é essa daqui. Então, 5. Nosso numerador é esse, 3. E o nosso denominador é esse, 5. Então, 28 quintos ficam 5 inteiros e 3 quintos. Ficou meio ruim o meu 5 ali, mas essa aqui é a resposta, 5 inteiros e 3 quintos. A próxima, número 3, 36 trezeavos. 36 divididos por 13. Qual o número que vezes o 13 vai dar 36 ou menor que ele? Se eu colocar o 3 aqui, vai dar 39, vai passar, então é o 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2, 26. 0, 10. Nossa parte inteira é o 2. Nosso numerador é o 10. E o denominador é o 13. Então, a resposta é 2 inteiros e 10 trezeavos. Então, essa daqui, ó, a resposta dessa é 2 inteiros, 10 trezeavos. A próxima, número 4, é 27 décimos. Então, 27 divididos por 10. Qual o número que vezes 27 dividido por 10? Qual é o número que vezes o 10? Vai dar 27 ou menor que ele? O 2, que dá o 20. Sobram 7. Lembre-se que a gente não vai além, a gente precisa do resto, tá? Para poder formar a nossa fração. Parte inteira, numerador, e o divisor é o denominador. Então, o resultado desta é 2 inteiros e 7 décimos. Então, aqui a gente fica com 2 inteiros e 7 décimos. A próxima, 3,8. Opa, agora, aqui nós vamos ter que voltar um pouquinho lá no início, né, dos números decimais. Como é que vai ficar isso daqui? E agora, a professora tu pediu para transformar cada um dos números em número misto, mas aqui tem um número decimal. Bom, o que a gente vai fazer com esse número decimal? Lembrem que a gente transformava número decimal em fração? Então, lembrem que quando a gente tem uma casa direita da vírgula, significa que a minha fração, ela tem embaixo como denominador um número com um zero e se eu tenho só uma casa, é só um zero e o próximo é o 1. Então, uma casa significa decimal, então é 10. E aí eu só tiro aqui, como é 3,8, eu tenho 3 inteiros, eu só tiro a vírgula. Então, fica 38 décimos, certo?